Boa tarde, pessoal. Estamos agora se preparando para dar início à nossa palestra de hoje à tarde. Aproveitamos esse momento para elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade de estarmos mais uma vez conectados, matando um pouco a saudade uns dos outros e podendo ouvir um pouco sobre a palavra dessa nossa doutrina maravilhosa e consoladora. Elevamos então o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus, agradecendo de dentro do nosso coração por essas grandes oportunidades, agradecendo também aos trabalhadores espirituais da nossa casa, aos nossos trabalhadores encarnados, a todos que estão aqui e a todos aqueles que precisam cada vez mais de oração. Assim, damos por aberto os nossos trabalhos doutrinários desta tarde de hoje, da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Balneário Camboriú. Uma boa tarde a todos. Hoje nós falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu peço perdão que quando me foi passado esse meu trabalho, era para eu fazer um estudo do item 6 ao item 8. Por algum motivo, eu não vi esse número 8 e fiz uma palestra sobre o item 6. E vamos dar continuidade. Quando somos designados, convidados para realizarmos uma exposição doutrinária e deparamos com um tema desta natureza, primeiro temos aquele impacto. Segundos após, tentamos nos ambientar com o conteúdo a ser abordado. Mas quando nos deparamos com o assunto que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo e está intitulado O Cristo Consolador, nós vamos nos envolvendo numa energia amorosa, nós vamos nos contagiando, nós vamos nos emocionando, sentindo. Parece que nossa mente vai selecionando nossos pensamentos em direção ao amor, porque tem um peso, uma certa responsabilidade falar sobre o Cristo Consolador. E quando falamos de Jesus, sobre Jesus, nossa atmosfera, nossa energia fraterna fica mais presente, sensível, sentimos. Podemos até dizer que a presença de Deus, de Jesus, fica mais forte, mais presente. Sentimos essa presença em nós. Porque esse tema é de muita responsabilidade, para que a nossa mente vá materializando, selecionando tudo que vamos estudando, para em seguida estarmos compartilhando com vocês, como estamos fazendo nesse momento. Tentando transmitir a vocês o que Jesus quer nos dizer através do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, no item 6, que está dentro do advento do Espírito de Verdade, nas instruções do Espírito, dos Espíritos. Não podemos esquecer também a ajuda e o apoio através da intuição pelos amigos do plano espiritual, bem mais desenvolvidos do que nós, e dos nossos mentores, guias, que nos ajudam nessas interpretações mais coesas. E ele, o Espírito de Verdade, já inicia em item 6 nos dizendo: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Essa frase nos remete à ideia de que existe na Terra uns que são deserdados e outros que são bem-aventurados. Uns que têm mais sorte do que os outros. Não. Não é nada disso que o Espírito da Verdade quer nos dizer. Porque a sorte não existe. Ela está dentro de cada um de nós. E nós a movimentamos de acordo com as nossas atitudes, ações e pensamentos. E toda essa fundamentação teórica que nos apresenta o Espírito de Verdade está também registrada no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, que é uma das obras básicas do Espiritismo.
E lá no seu capítulo 1, intitulado Caráter da Revelação Espírita, no seu item 30, Allan Kardec vem nos falar. Sabe que não há criaturas deserdadas e nem mais favorecidas umas do que as outras. Deus não criou privilegiados, nem dispensou uns trabalhos impostos para progredirem, que não há seres perpetualmente voltados ao mal e ao sofrimento, que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço, como praticavam na terra, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão um dia. E que os anjos e os espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que já chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que por essa forma não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo. O que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa dos outros, vistos serem todos filhos das suas próprias obras. Caros amigos da Seara Espírita, simpatizantes e convidados a participarem dessa exposição, reflitamos um pouco. Durante esses milênios, nesse vai e vem desse processo reencarnatório, nesse esforço de alcançarmos a perfeição, através desse recurso divino, o qual a chamamos de reencarnação. E se durante todo esse tempo ainda não perdemos o hábito de julgar, isso é bom, isso é ruim, isso é mal, o eterno dualismo, tudo está certo, tudo está errado. Isso acontece porque essa é a forma ainda pela qual conseguimos ver e enxergar nosso mundo. Mas voltamos nossos pensamentos ao trecho aqui mencionado do livro A Gênese, no capítulo 1, no seu item 30, que nos deixa bem claro que até aqueles que os chamamos de demônios são espíritos que ainda não compreendem o amor. São nossos irmãos que ainda praticam atitudes que são prejudiciais a eles e ao próximo. E os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação. Não foram criados assim, prontos, perfeitos. Eles se esforçaram, como Allan Kardec diz, eles chegaram à meta. Mas que meta seria essa, Eduardo? A meta? A nossa meta é chegarmos à perfeição. Em todas as obras básicas da doutrina espírita, encontramos a seguinte frase: todos estamos fadados a chegarem à perfeição. Uns vão demorar um pouco mais, outros vão demorar um pouco menos. Tudo de acordo com as nossas atitudes, ações e pensamentos, conforme a nossa consciência, em conformidade com a nossa evolução ética e moral. Meus caros amigos, desejo lhe informar nesse instante algo muito importante e valioso. Todo esse processo evolutivo, o qual todos estamos fardados, depende exclusivamente de nós. Tudo necessita de nossa ação, de nosso agir, de nosso pensar, de nosso eu, da nossa ética, da nossa moral, de nós. E continua o Espírito de Verdade nos dizendo, ainda no capítulo 6, no item 6. Venham instruí-los e consolá-los. Vós que sois pobres deserdados, venho-lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada ao Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois também vós que sois pobres deserdados,
os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Só um minutinho, pessoal. Caiu a conexão aqui do Instagram. Só vou dar uma conectada no Instagram mais uma vez para ver se eu consigo deixar no ar. A internet hoje aqui em casa não está nos ajudando muito, mas vamos com fé, com paz, tentar fazer essa transmissão ao vivo. Estamos tentando conectar de novo, daqui a pouco entra, então nós vamos dar continuidade à nossa palestra. De novo, ele está verificando a conexão. E continua o Espírito da Verdade nos dizendo: venham instruí-los e consolá-los, vós que sois pobres e deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois também vós que sois pobres e deserdados, os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Através dessa frase, em meio a essas palavras, já conseguimos imaginar o que vem a ser o Cristo Consolador. Sim, eu sei, ele, Jesus, fala das lágrimas dos pobres deserdados. No entanto, se recordarmos a passagem do Jardim das Oliveiras, recordando que quando Jesus se referiu às lágrimas, o termo que usou foi lágrimas sagradas. Nesta passagem do Jardim das Oliveiras, salientam-se as grandes virtudes que nos elevam à morada dos bem-aventurados, do amor, da oração e do dever. Entretanto, temos que recordar nesse momento que, historicamente, viemos da ideia de um Deus punitivo, daquele Deus malvado, daquele Deus que era bravo, daquele Deus sisudo, sentado em uma nuvem. Sentado em uma nuvem, olhando lá de cima para a terra para ver a quem iria ser punido. Mas quando Jesus teve ao nosso meio, ele trouxe o quê? Ele nos apresentou a ideia de um Deus amoroso, misericordioso, de um Deus que não pune, de um Deus que não castiga, mas também trouxe a ideia da lei do retorno, apresentando a nós, com a intenção de clarificar nossas ações, e a simplicidade dessa percepção que recebemos de volta tudo aquilo que fizemos ou o que pensamos. Indica o quanto estamos habitualmente acostumados a pensar, e a pensar de forma bem superficial quando se fala da lei do retorno. Tudo fica evidente quando lembramos e ouvimos dessas frases. Plantar não é obrigatório, mas a colheita sim. Nós colhemos o que plantamos. Toda ação tem uma reação. Tudo que vai, volta. Simples, fácil, direto e rápido assim. Todas as nossas ações, atitudes que realizamos, tanto para o bem quanto não, recebemos de volta, exatamente como liberamos, como irradiamos, e com a mesma intensidade a qual a emitimos, com a mesma proporção. É claro que eu sei e compreendo que as nossas vidas são cheias de altos e baixos. Em determinados momentos estamos felizes, mas nos sentindo realizado com o nosso trabalho, com os nossos amigos, familiares, com tudo, tudo está muito bem. Quando de repente somos colocados diante de desafios e adversidades que nos deixam perdidos, sem saber qual a direção tomar. E geralmente
quando nos vimos diante dessa situação, de desafios inesperados, conflitos e aflições, a primeira tendência sempre é de apontar os dedos. Sim, de apontar os dedos, na tentativa inútil de encontrar os culpados disso ou daquilo. Por mais incrível que pareça, sempre existe alguém em quem colocamos a culpa pelos problemas a serem enfrentados em nosso dia a dia. Ou o chefe que não nos compreende, um dos nossos familiares que nos incomoda com frequência, um amigo que se recusa a ajudar em determinada questão, e por aí vai. No entanto, fazei como o Espírito de verdade vem nos dizer nesse capítulo. Trabalhadores, traçai vosso suco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Mas nós, humanos, em processo de evolução, somos assim. Mas não deveríamos ser mais assim. Necessitamos parar de culpar os outros e olhar mais para nós mesmos. Olhar para os nossos pontos fortes e principalmente para os pontos que ainda necessitam de melhorias. Sim, isso mesmo que vocês estão pensando, meus caros amigos. Está chegada a hora, embora estejamos um pouco atrasados, não está chegada a hora, sim, de observarmos as nossas qualidades e principalmente os nossos defeitos. E essa é uma tarefa que requer bastante disposição de nossa parte, pois só assim teremos a oportunidade de recomeçar no dia seguinte a rude jornada, de ir mais além e desenvolver este poderoso processo da nossa reforma íntima, do autoconhecimento, que trará uma infinidade de benefícios às nossas vidas. Entretanto, algo que raramente acontece é de nos dedicarmos a essa prática da reforma íntima, da autoavaliação, no sentido de buscar, de compreender qual a nossa verdadeira responsabilidade sobre tudo aquilo que acontece em nossa vida. Tanto no que diz respeito às coisas boas, quanto às coisas não tão boas. Vocês sabem por que ainda não conseguimos nos enfrentarmos? Por quê? Porque, primeiramente, teremos que sair de nossa zona de conforto. Segundo, teremos que fazer várias renúncias. Terceiro, temos dúvidas, medo de ficar frente a frente conosco mesmo, pois isso significa renunciarmos às crenças limitantes. Isso também representa pensar sobre nossos atos, ações e pensamentos, que ainda necessitam de melhorias, os quais precisamos realizar ações de mudanças em nós, para nós nos modificarmos, para que assim nos tornemos melhor para nós e para o nosso próximo. Na verdade, a lei do retorno é uma só. Ela tem o efeito análogo de um bumerangue. Como lançamos ao ar por nossas mãos, ele retorna na mesma direção onde nós estamos, com a mesma velocidade e intensidade o qual foi lançado. A este movimento se dá o nome de efeito bumerangue, que nada mais é do que a lei do retorno, uma reação da vida, a forma como estamos nos posicionando diante dela. Como já falamos, este retorno vai ter igual intensidade daquilo que emitimos, das ações e pensamentos que temos, e por aí vai. O que aconteceu ao longo de nossas existências é que não temos levado, e muito menos ensinado, a fazer esse tipo de reflexão. O que mais se vê por aí são pessoas culpando o pai, a mãe, os amigos, os irmãos, os colegas de trabalho, o chefe, o próprio universo, de uma forma geral, pelos seus problemas. Por exemplo, antigamente nós éramos temente a Deus. Nós respeitávamos, temendo
abre aspas e fecha aspas, porque não o compreendíamos, não entendíamos as leis de Deus, por isso o temíamos. Mas hoje cremos em Deus, no Cristo Consolador, no Cristo amoroso, misericordioso e bondoso, porque somos conhecedores da lei do retorno, que é imutável, sem dúvida. Ninguém foge da lei do retorno, da ação e reação. Mas, seguindo esse raciocínio, alguém entre nós, nesta sala virtual, pode estar me questionando. Mas, Eduardo, essa lei do retorno não é uma forma de punição? Porque você falou de um Deus vingativo. Depois você falou de um Deus amoroso, bondoso. Mas continuas firmemente se referindo à lei do retorno, da ação e reação. Isso também não pode ser interpretado como uma punição? Meus caros amigos da Seara Espírita, simpatizantes e convidados. Deus, em toda a sua bondade e misericórdia, nos concedeu essa lei do retorno da ação e reação com a mesma intensidade como praticamos um ato. Se fizermos ou fazemos consciência de nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, ou seja, como diz um ditado, quem fere com a espada será ferido. Lei do retorno, lei da ação e reação. Melhor dizendo, esse retorno será de acordo com as minhas ações. E se eu estou agindo no bem para o bem, eu receberei o bem. Se eu estou agindo não muito bem, fora do bem, para tirar proveito de certa situação que me favoreça, em algum momento essa atitude vai retornar para mim. Não sendo exclusivamente desta vida, mas podendo vir de outra vida, através dessa lei do retorno, que é imutável. Então, agora eu vos pergunto, vocês que nos assistem, a lei do retorno é uma punição? Ou simplesmente é uma forma divina, uma oportunidade de repararmos os nossos próprios erros? Isso é o que estamos tentando lhes mostrar nesse momento. Essa oportunidade da lei do retorno, que nos materializa a ideia de um Deus amoroso, de um Deus caridoso, de um Deus misericordioso, traz também o consolo. Por isso, o Cristo Consolador. É um consolo para essas provas que passamos. Relembrando a todos nós que estamos ainda em um planeta de provas e expiações, mesmo que estejamos em transição planetária. E que esse consolo que ele nos apresenta, Jesus, está bem claro nas suas entrelinhas. Não é a cura dos nossos males, mas o consolo que vem explicar a origem de onde vêm essas aflições. E o Espiritismo veio explicar que a dor pode ser interpretada como um acidente passageiro que tem por causa a inferioridade do espírito, ou simplesmente por desleixo, egoísmo, orgulho, vaidade e má vontade. Não podendo, portanto, consolidar a crença que ilumina, nem estabelecer que a fé é que salva. Por isso, a crucificação e a morte de Jesus, precedidas por sua agonia no Jardim das Oliveiras. Não podemos absolutamente construir o espírito da doutrina pelo qual o mestre sacrificou os seus melhores haveres. Finalmente, as amarguras de Jesus no Jardim das Oliveiras despertam na alma do espírita os deveres que lhes são impostos e a necessidade de viver continuamente em vigilância e oração, para que a nossa tarefa não entre em decadência e que não deixamos aberta as portas da invigilância, dando acesso às sombras aos irmãos ainda desprovidos do amor, que não perdem a oportunidade para obscurecer os princípios do cristianismo, hoje revividos pelo Espiritismo. Na atualidade, a luta se trava contra a verdade. É nós que nos esforçamos para vê-la triunfante. Não nos contentamos com a limpeza e ornamento da nossa casa,
segundo a frase evangélica simbolizada a higiene da alma. Mas cuidemos em não ter essa casa vazia, mantendo-a cheia de amigos, a nós ligados pelo afeto, pela simpatia, amor e gratidão. Porque para que o inimigo nela não encontre repouso e não se instale. Lembramo-nos, amigos, de que unidos podemos operar maravilhas e resistir às mais poderosas adversidades, mas desunidos seremos reduzidos a cinzas. Sozinhos, sem Jesus no coração, sem Deus iluminando a nossa alma, não venceremos e não nos venceremos. E dando continuidade ao nosso estudo desta tarde, vejamos quando o Espírito de Verdade nos fala, lá no capítulo 6, no item 6, sobre o recomeço e o trabalho. Que tenhamos força, coragem, discernimento e conhecimento para, quando estivermos passando por aqueles momentos não muito tranquilos, de maiores dificuldades, que possamos dispor daquela ferramenta essencial, da vontade. Sim, da vontade de nos reinventarmos. Isso mesmo, meus caros amigos, nos reinventarmos, porque nós somos coautores de nós mesmos. Eduardo, como é bonito ouvir isso, coautores, cocriação. Mas afinal, Eduardo, o que quer dizer isso, coautores, cocriação? Meus caros amigos, isso quer dizer que eu já fui criado, já estou criado por Deus, mas eu sou o co-criador de mim mesmo. Estou co-criando, cooperando com a criação, estou me ajudando, colaborando comigo mesmo. E como eu já falei lá na frente, não podemos esquecer da ajuda recebida do plano espiritual, através da intuição e de tantas outras formas, pelos amigos e espíritos bem mais desenvolvidos do que nós, de nossos mentores, guias que nos auxiliam, mas que respeitam o nosso livre-arbítrio, não nos impondo nada, mas que eles estão sempre ali, ao nosso lado, tentando nos auxiliar, querendo nos mostrar o caminho reto daquele momento não muito nítido para nós. Entretanto, jamais eles passarão por cima do meu livre-arbítrio. Um exemplo, normalmente quando estamos com vontade de fazer alguma coisa que sabemos que é errada, já temos esse discernimento que isso não é correto, no entanto, mesmo assim o fizemos. Ali estão eles, os bons espíritos de prontidão. Eles vão até tentar nos ajudar de uma maneira ou outra a não fazermos aquilo, mas não vão intervir na minha escolha, no meu livre-arbítrio. Em determinado momento, eles vão deixar que eu faça essa escolha, que eu quis. Porque os bons espíritos estão ali para me ajudar, e não para viver a minha experiência. Eles também têm a experiência deles, a vida deles. Esses bons espíritos estão ali comigo, porque na hora do meu reencarne, houve um acordo, uma combinação, uma ligação, uma afeição, um amor, um resgate. E como eles são espíritos bem mais elevados, estão ali como meu professor. Estão ali para me ensinar. E eu só vou aprender se eu quiser, se eu tiver vontade. Eu só vou passar de ano se eu quiser. Então, não adianta eu ter o Cristo Consolador que quer me ajudar, que quer me consolar, que quer me mostrar que aquelas provas que estou passando, que aquelas dificuldades que estou enfrentando são para o meu bem, para o meu próprio aprendizado. E além do mais, são consequências de minha atitude. E aí vem o X de toda essa problemática, de nós nos tornarmos vítimas de nós mesmos, pessoas vitimadas, não enfrentando tudo isso de frente. Mas, se eu não quiser enfrentar tudo isso, se eu não
quiser usar minha consciência. Meus caros amigos, todos temos a nossa consciência, todos temos na nossa consciência a lei, as leis de Deus. Ninguém pode dizer, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, porque trazemos essa essência divina dentro de nós. Caros amigos, relembrando a leitura que fizemos do livro da Gênesis, e esses estudos que estamos fazendo desse item 6, do seu capítulo 6, podemos dizer e até afirmar que todos nascemos simples e ignorantes. E a interpretação mais importante aqui ser destacada nessa tarde, a interpretação mais importante de hoje a ser desvelada é que todos nós nascemos com a mesma chance. Mas como assim, Eduardo? Com a mesma chance? Pode ter alguém aqui dos ouvintes ou do plano espiritual se perguntando nesse momento, mas como assim, Eduardo? Você deve estar equivocado, você deve estar errado, pois o fulano, meu vizinho, tem uma casa muito grande, tem 3 carros, tem um bom emprego, teve todas as condições favoráveis desde o seu nascimento. Eu nasci pobre, tenho que trabalhar de manhã para comer à tarde. E você, Eduardo, que nasceste deficiente, nunca andastes nesta vida, não consegues tomar um copo de água sozinho, não vai ao banheiro, não escova os dentes, não se alimenta sozinho, não abraças a tua mulher, nem teus filhos. Depende sempre de alguém para fazer qualquer coisa. Como podes dizer que todos nascem com a mesma chance? Caros amigos da Seara Espírita, eu continuo, apesar disso tudo relatado, dizendo que todos nós nascemos com a mesma chance. Talvez não com a mesma condição material, física ou mental, mas com a mesma chance de evolução. Mesmo que eu não tenha conseguido tomar um copo de água sozinho, que eu não tenha caminhado nesta vida, que eu não possa ir ao banheiro sozinho, que eu não possa lavar o rosto com as minhas próprias mãos, embora não tenha abraçado a minha esposa todos esses anos, não tenha dado colo para os meus filhos, o meu processo evolutivo está tendo a mesma chance que vocês, que desfrutam de toda essa máquina carnal perfeita. Basta termos vontade, agregada ao conhecimento, ao discernimento e logo em seguida a fé esclarecida, cheia de razões e conhecimentos do porquê. É por isso que todos temos a mesma chance evolutiva. Porque cada degrau a ser subido depende exclusivamente de mim. As limitações físicas que desfruto hoje, como uma grande oportunidade de resgate, que limitaram-me os movimentos, o deslocamento, onde tive que desenvolver outras aptidões, outros hábitos e costumes. Porque se tivesse essa máquina carnal perfeita, talvez não teria sabido aproveitá-la como estou tentando aproveitar esta vida. Essa grande oportunidade reencarnatória. E quando nos sentimos abandonados nas nossas tarefas, nunca desanimamos, porque um espírito benfeitor sempre estará velando por nós, sempre pronto para nos encorajar e confortar nossas dores e angústias. Por isso devemos sempre orar sem cessar, vigiando sempre para não ceder às inspirações do mal. E sempre com os olhos e o coração ligados em Jesus, o autor e consumador da fé. Cumpramos o nosso dever, custe o que custar, demonstrando o nosso amor pelo ideal, que tanto nos tem iluminado. Só assim é que nos felicitará no mundo da realidade. Pois o próprio Evangelho nos diz que chega um momento nessa escala evolutiva que o ser humano atinge, chega a um tal grau de desenvolvimento que por si mesmo
ele busca a luz do esclarecimento e da verdade. Pois os anjos consoladores sempre estarão e virão para enxugar nossas lágrimas. Que a paz de Jesus permaneça nos corações de todos vocês. Aproveitando essa energia, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de podermos estar falando sobre a nossa doutrina. Agradecemos a espiritualidade que se fez presente, aos nossos amigos que estão dispostos a nos ouvirem, e pedimos nesse momento a proteção para todos os nossos governantes desse mundo, para que tomem as decisões mais favoráveis à coletividade e que a paz possa reinar dentro de cada um de nós. Um beijo no coração de todos e damos por encerrado os trabalhos dessa tarde. Que assim seja.